Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Yamila, eu sou professora visitante aqui pelo curso de Relações Internacionais. Eu vou, então, coordenar a mesa e chamar o pessoal. Antes de mais nada, é importante falar que esse debate está sendo organizado pelo Centro Acadêmico em Relações Internacionais e, particularmente, pela Coordenadoria de Cultura e Extensão. A organização quer muito agradecer o Bacharelado de Relações Internacionais pelo apoio e também a Tricontinental, que fez esse estudo aqui. Eles têm uma série desses caderninhos, são bem interessantes, tá? E a Tricontinental doou 50 exemplares, né, que vão ser distribuídos para vocês. Tá bom? Bom, vocês viram o tema, né? É bom lembrar, a gente está no saguão, então no saguão tem a exposição da Evna, que é a fotógrafa que ilustra, inclusive, esse caderninho. Tá incrível, quem não viu, veja, que está muito interessante. Tudo bem? Bom, vou chamar, então, para compor a mesa, a Carolina Moutinho, que é coordenadora do Bacharelado em Planejamento Territorial, aqui da UFABC. Tá? Vou falar um pouquinho sobre ela, vou pegar a cola aqui que a gente recebeu. Possui graduação em Geografia. A mesa é só de geógrafos, viu, gente? Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é doutora em Sensoriamento Remoto também pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pós-doutorado em Administração Pública pela FGV. Vocês viram, né? O Daniel Huertas, professor da Unifesp, que está aqui com a gente, pode vir, querido, também. Ele é professor lá como é que chama? Do multidisciplinar, do eixo comum lá da Unifesp, em Osasco. Tá? Geógrafo também. Doutor e mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, colega meu, então, com graduação em Geografia pela Federal de Uberlândia e jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Tá bom? Isso, olha só. Tudo bem, então? Vamos pensar, então, os tempos. Quanto tempo vocês pensaram a fala de vocês? Eu acho bom, 30 minutos, considerando que a mesa não é grande, aí depois tem mais 1 hora quase, né, uns 40 minutos de debate, se quiser. Tudo bem? Então, vamos começar com as mulheres. Ou a gente começa com quem é de fora, o que vocês acham melhor? Qual o protocolo? Vocês têm preferência? Você tem preferência? Então, vamos começar com os convidados de fora. Tá bom. Então, tá bom. Então, muito obrigado, né, pelo convite. Primeira vez que eu venho aqui à Federal do ABC, né? Boa estrutura, pouco que eu vi aqui. Bem interessante, né? E uma pena nesse contexto, né? Então, a gente não pode... Acho que a gente não pode se omitir, né? Um contexto aí de uma universidade que veio aí no projeto, né, de expansão da universidade pública, da educação como um todo, pública, né, de qualidade, etc. E eu venho num momento aqui de desprezo à cultura, né, incentivo ao turismo sexual no Brasil, né, espionagem macartista em sala de aula, genocídio aí pelo menos anunciado aí de camponeses, indígenas, né, indulgência com as milícias paramilitares, desmonte do meio ambiente, descalabro da educação. Quer dizer, a lista é grande e tem mais coisa aí, né? Então, realmente, a gente precisa enfrentar, lutar e ter consciência, né? Mas precisa enfrentar, né? Bom, geopolítica, eu vou falar sobre geopolítica na Amazônia aqui. A Amazônia é sempre um tema, pelo menos para mim, né, bastante apaixonante, né? Eu não sou um amazônida, eu sou aqui de São Paulo, da capital, né, da metrópole horrenda, né, da selva de pedra. Tem a selva, na estricto senso, tem a selva de pedra, né? Mas eu aprendi a gostar muito da Amazônia, né? Já antes do meu mestrado, eu já tinha feito uma viagem maluca pelo Brasil aí, sozinho, de 2 meses. E eu lembro que eu cheguei em Belém, isso em 98, né? Cheguei em Belém e aí eu vi lá vendendo passagem para barco, né? Tinha as fotos, até mudou, hoje já não é mais. Hoje tem uma estação hidroviária, naquela época não tinha, né? Aí eu vi lá passagem daquelas tabuinhas antiga, né? Belém e Macapá. Eu olhei assim, Macapá, quando é que eu vou para Macapá na minha vida? Eu falei, acho que agora ou nunca, né? Eu fui lá, eu comprei a passagem para o dia seguinte, fui para Macapá, fiquei 2 dias e voltei para Belém de novo depois. Peguei até um segundo turno das eleições lá, etc. Então, essa foi a minha estreia, né? E depois do meu mestrado, eu me aproximei muito da Amazônia, né? E continuo viajando muito pela Amazônia, eu sempre
viajo bastante via terrestre, aérea e fluvial, né? Então, eu vou tentar contribuir aqui para o debate, falando um pouco da questão geopolítica que foi me solicitado, né? Primeiro ponto é o seguinte: historicamente, né, a Amazônia é presente no imaginário social, né, como algo extraordinário, isso desde a época que os espanhóis e os portugueses apareceram por essas bandas aqui do mundo, né, do chamado Novo Mundo, então. Mas a Amazônia vai assumir uma centralidade no final do século XX por causa da questão da sustentabilidade na Terra, né? A Eco 92 teve um papel importante. Claro, o capitalismo internacional desembarca na Amazônia na segunda metade do século XIX por causa da borracha, né? Então, mas atingiu uma centralidade, né? Atingiu o debate internacional, eu diria que aí na passagem no final do século XX, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Se historicamente a Amazônia é presente no imaginário social como algo extraordinário, né, as primeiras expedições lá dos espanhóis já colocaram isso, né? Lá o Diego de Ursa, a Aureliana. Quer dizer, eu ouso dizer que a Amazônia contém um DNA geopolítico. Né? Claro, obviamente, a partir da chegada dos portugueses, né? E dos espanhóis. Então, quer dizer, a gente tem que entender aí a economia mundo. Né? Acho que quando a economia mundo não tinha desembarcado por aqui, a gente não pode dizer, eu não sei se é correto dizer que existia um sentido geopolítico, tal, né? Mas a partir, né, da chegada aí do colonialismo, né, ibérico, né, isso, a economia mundo, né, pegando o Brodel aqui, né, que chega aqui no continente americano, e no caso específico na Amazônia, não é isso? A primeira expedição foi em 1530 e alguma coisa, se eu não me falha a memória agora. Né? Então já adquire esse DNA geopolítico. Né? Então a geopolítica vem acompanhando a Amazônia desde sempre. Né? Depois eu vou voltar a algumas questões aqui. Um segundo aspecto é que existe uma motivação. Se a gente pegar a formação territorial brasileira, aí pegando agora mais a questão específica do Brasil, né? Então vamos voltar lá nos primórdios da formação territorial brasileira, né? Obviamente após a conquista, né? Durante a conquista, né? Após a chegada dos portugueses, né? Tordesilhas, a gente pega Tordesilhas, mais ou menos Belém, Laguna, Santa Catarina, né? E nós chegamos onde chegamos, né? Tabatinga, que fica na fronteira com a Colômbia. Tabatinga está a 1.500 quilômetros de Manaus, pelo Rio Amazonas. Manaus está mais ou menos 1.000 de Belém. Então vejam aí quanto que avançou a linha, né? Então, quer dizer, muita coisa aconteceu, tem muita história aí. Então, se a gente pegar essa formação territorial brasileira como um todo, né, a motivação, o sentido foi mais econômico. Na Amazônia, não. A conquista da Amazônia pelos portugueses foi fundamentalmente com sentido geopolítico. Então, é um ponto fora da curva em relação ao resto do país. Depois, mais adiante, só no século XIX, na primeira metade do século XIX, não é isso, 1820, alguma coisa, 1830, é que a formação territorial brasileira vai conhecer um novo fenômeno aí, com um sentido mais geopolítico do que geoeconômico, que foi a ocupação do sul do país, né, com a vinda, né, sistemática de imigrantes italianos e alemães primeiro e depois italianos ali para o Rio Grande do Sul. Né, realmente foi uma política deliberada do Dom Pedro I, etc., para tamponamento ali né, povoamento daquela fronteira ali com a Cisplatina, com já o Uruguai e a Argentina. Uruguai ainda não, né? Na verdade, a Cisplatina era brasileira na época ainda com a Argentina, né? Então, assim, a Amazônia, vejam só que, né, na formação territorial brasileira tem não é um pedaço, tem quase metade do país, né, quase metade do Brasil, que já nasce com sentido geopolítico. Né? Então, a Feliz Lusitânia, né, que hoje é a cidade de Belém, né, fundada em 1616 com esse intuito, né, uma base estratégica de ocupação na boca do rio, ou pelo menos em uma das bocas, né, na época já havia um pseudo-conhecimento de que o Amazonas se abria em dois braços, né? Belém está no braço sul, Macapá está no braço norte, mas logo depois funda Macapá também os portugueses, né? Tá? Mas primeiro um ponto original de estratégico, né? 1616 Belém, aí depois em 1637, né? O Pedro Teixeira, que era português, mas amando da coroa portuguesa, na época na União Ibérica, né? Avança, faz a primeira grande expedição no sentido contrário ao que os espanhóis tinham feito um século antes. Quer dizer, contra a correnteza, e para quem já se aventurou pelos rios da Amazônia, sabe que é muito mais complicado viajar em qualquer rio da Amazônia, sobretudo os médios e os grandes, né, contra o seu fluxo normal. Né? Uma viagem, por exemplo, Manaus-Belém, para você ter uma ideia, é um dia a mais.
Né? Uma viagem Belém-Manaus é quase 24 horas a mais do que uma viagem Manaus-Belém. Né? Vejam só a potência aí do rio. Né? E aí essa expedição, os portugueses vão conhecendo cada vez mais a Amazônia e vão fundando vilas e povoados, sobretudo onde os principais afluentes vão encontrando o Amazonas. Né? Depois, né, quase um século depois, que vai haver um sentido econômico, com as chamadas drogas do sertão. Mas depois. Então, primeiro é o sentido geopolítico. Né? Nos séculos 17 e 18, né, vejam só, tem um conjunto de cidades, de vilas e povoados que estão sendo fundadas, né, e hoje são municípios, são cidades, né, pelos portugueses, né, muitas têm nome português. Né? Alenquer, Faro, Macapá, Silves, Manaus, Monte Alegre, Coari, Santarém, Óbidos, Barcelos, Almeirim. Barcelos, inclusive, foi a primeira capital da província do Amazonas, né, antes de Manaus. Borba, Tefé, Tabatinga, entre outras. São quase 50 cidades. Vilas e povoados que mais para frente se tornaram cidades. Né? Então, vejo aí o sentido geopolítico, né, e muito bem localizadas estrategicamente falando. Né? Certo? A maioria aqui na confluência de médios rios, né, grandes médios rios. Então, é importante ter essa noção. Bom, entrando numa outra questão agora, eu vou trazer aqui um conceito de Amazônia de um professor que eu admiro muito, né, que é o geógrafo também. Então, eu vou trazer um quarto geógrafo aqui, em espírito, para a mesa aqui, que é o Sancler, que é da Federal do Pará. Né, não sei se a nossa amiga do Pará aqui já escutou falando do Sancler. Inclusive, hoje ele é do NAIA, né, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que, inclusive, tem uma biblioteca maravilhosa. É um lugar muito interessante lá. Né? Então, o que o Sancler ele fala? A Amazônia, para entender a Amazônia, nós precisamos entrelaçar 5 grandes variáveis. Né? A primeira é a Amazônia realmente como um bioma, como um ecossistema, essa questão da ligação do homem com a natureza, obviamente não tem, né, eu acho que nenhum ponto da Terra passa despercebido essa questão, mas na Amazônia atinge uma grandiosidade enorme por conta da floresta, da própria maneira como a natureza ali se organiza, né, pela complexidade, etc. Outra questão é uma questão mais de cunho social, né, as diferentes temporalidades. Né, a Amazônia ainda é uma porção que a gente pode... Trazendo Milton Santos aqui para o debate, né, grande geógrafo brasileiro, né, um dos grandes geógrafos brasileiros, né, que ele fala dos tempos lentos e dos tempos rápidos. Né, na Amazônia a gente ainda percebe, sem um sentido pejorativo, né, mas ainda uma grande parcela da Amazônia, eu diria que é determinada pelos tempos lentos, né, sobretudo aquela oeste do estado do Amazonas, oeste do Acre, aquele norte do Pará, né, são sobretudo as regiões nas quais não existe ainda o acesso rodoviário, né, depende do ritmo de subida e descida das águas, né, da navegação fluvial. Né. Tabatinga, Manaus, gente, é uma viagem de 4 dias de barco. Né. Eu fiz o ano retrasado. Né. Manaus-Belém são 4 dias. Quer dizer, tem viagens na Amazônia de barco de 6 dias, 7 dias. Né. Certo? Uma outra variável aqui, né, que é importante, que o Sancler coloca, né, uma região de conflitos, de resistências, muitos conflitos e muitas resistências. Né, claro, cada qual com a sua particularidade. Né. Também a gente não entende a Amazônia, essa é uma questão mais recente, aí, sobretudo envolvendo aí a expansão da fronteira agrícola, mais aí da segunda metade do século XX, né? A Amazônia como fronteira, né? O que denota muita perda para a Amazônia. Né? Sempre alguém ganha, alguém perde. Né? Mas quem está ganhando com a fronteira agrícola, com a expansão da fronteira? Né? A Amazônia, será que está ganhando? Os amazônidas estão ganhando o quê com isso? Né? Então tem que fazer essa discussão também. Né? E a última variável que ele coloca aqui é a Amazônia como um espaço estratégico de ação que envolve, né, o papel do Estado mais a expropriação dos recursos. Né? Que é uma questão que eu vou voltar aqui também mais adiante. Tá? Então, então, a Amazônia, para compreendê-la de fato, nós precisamos ter uma visão multidimensional. Né? E a geopolítica? A geopolítica está presente aqui com muita força, pelo menos na questão da Amazônia enquanto fronteira, enquanto espaço estratégico de ação brutal, né? De forma brutal, e aparece, eu diria de uma forma um pouco menor em relação aos conflitos e às resistências, as temporalidades e a questão do ecossistema, mas também está presente. Né? Como fronteira, que é uma questão que vai emergir a geopolítica assim, de uma forma muito evidenciada, né? Por quê? Né? A Amazônia como, entre aspas, um tesouro inestimável, né? Não é isso? Reserva de valor,
né? Um conjunto de recursos naturais que representam uma vantagem comparativa, não tenha dúvida em relação a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é um elemento que evoca conflitos e resistência, muitos conflitos. São muitos conflitos por conta da expansão, né, da fronteira agrícola e da modernização da Amazônia, né? Tá? Mas também muitas resistências, né? Então, aí, obviamente, há um embate daquelas diferentes temporalidades, né, aqueles tempos, né, que acabam se encontrando aí, e aí vem os conflitos, né? E também uma questão que afeta diretamente o bioma, a questão física, a questão natural, né? A Amazônia é utilizada pelo governo brasileiro, né, como um elemento de barganha em alguns fóruns internacionais, né, aí para o pessoal das relações internacionais, né, tá, algumas negociações de fóruns internacionais, sobretudo aqueles relativos a questões climáticas. A Amazônia sempre é um trunfo que o Brasil... Na época do governo Lula, quando a Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente, ela usou bem isso daí, né? Tá, então, a Amazônia sempre nesse aspecto... Agora, como é utilizada, a qualidade de como essa questão é inserida no debate é uma outra discussão, né? Tá? Agora, vejam a questão do tesouro inestimável, né? Primeiro, o que nós temos na Amazônia, nesse aspecto? Uma província mineralógica ferrosa e não ferrosa. Bom, a ferrosa, né, só o que hoje está na mão da Vale, né, a Serra do Carajás, ali no Pará, se forem mantidos os níveis atuais de exploração e utilização de minério de ferro, só Carajás tem minério de ferro para 500 anos. Tá? 500 anos. Né? Bom, não ferrosa, entre outros, aí são outros metais, né? Urânio, é sabido que o Brasil, na Amazônia, tem uma das maiores reservas de urânio do mundo. Né? Metal altamente estratégico para energia nuclear, que é altamente estratégica. Né? Bom, isso entre outros minerais, outros metais. Né? Tá? Segundo, terras abundantes. Né? Para quê? Obviamente que o lado do capital, o lado mais dos atores hegemônicos, está olhando essa abundância de terra para a exploração agropecuária, né, que começa, né, nos anos 60, os governos militares, a ditadura militar que incentivou isso no Brasil, né, juntamente com a Revolução Verde. Depois eu vou falar, acho que, sobre isso também. Terceiro, a maior bacia hidrográfica da Terra. Tá? Gente, já tem gente estudando isso, que tem indicadores indicativos nos Estados Unidos de que está começando a aparecer estresse hídrico nos Estados Unidos. Tá? Nesse aspecto, qual que seria, do ponto de vista de custo-benefício, viabilidade, né, para os americanos, para os estadunidenses resolverem esse problema? O mais próximo, a Amazônia, não tenha dúvida. Né? Assim como a Venezuela também, do ponto de vista de petróleo para eles, né, muito perto, né, no mesmo sentido. Né? Quarto elemento aqui, produção de energia elétrica. Produção de energia elétrica. Né? Quinto, a maior reserva de biodiversidade do planeta. Né? Isso significa o quê? Que a Amazônia tem o maior banco genético do planeta. Tá? O patrimônio genético tem que ser compreendido de duas formas. Né? Tem um valor biológico, que é a cadeia de valor, a cadeia da vida, né? Certo? E o valor geopolítico. E se atentem para o que eu vou dizer agora. Não existe inventário genético de biodiversidade ingênuo na Amazônia. Nenhum inventário na Amazônia é ingênuo. Em relação, seja a fauna, a flora. Não existe. Sempre tem algum interesse por trás. Né? Tá? Tem alguns estudiosos que dizem que a quarta revolução industrial estaria na Amazônia. Né? Agora não sei, agora estou falando de 4.0 aí, outra coisa. Né? Um último aspecto aqui que eu na verdade, um penúltimo, antes de fazer alguns apontamentos finais. Né? Um penúltimo aspecto que eu queria trabalhar com vocês e que eu vou chamar algum daqueles elementos que eu já falei aqui anteriormente. Né? Aí fala de geopolítica da Amazônia. Bom, aí eu fui buscar o fichamento lá do livro da Berta Becker, que eu li para o mestrado. Né? Ela escreveu um livro, A Geopolítica da Amazônia, 2 pontos, a nova fronteira de recursos, livro de 82. Livro difícil de encontrar, quando encontro é caríssimo, lá no estante virtual. Eu lembro que eu tirei um xerox do livro inteiro, aí peguei lá o xerox e o fichamento que eu fiz na mão, porque eu sou da velha guarda, faço fichamento na mão, né? Esse da caneta mesmo, escrevo mesmo. E aí peguei lá o fichamento, tem 20 páginas escrita à mão, tá? Eu falei, deixa eu recuperar algumas coisas aqui, né? Na introdução do livro, 82, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ainda a Berta Becker, né? Ela morreu faz uns 5 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos uns 5 anos que ela faleceu, né? Mais ou menos, né?
mas eu ainda tive a oportunidade de ver umas 2, 3 palestras com ela, né? A abertura do Encontro Nacional de Geografia de 2006, foi em Rio Branco, no Acre, foi com ela. Ela abriu, foi uma palestra muito boa. Então, né? Na introdução do livro, em 82, ela escreveu isso. Ela fala assim, ó, a Amazônia é uma fronteira nacional e internacional, abre aspas, uma área de expansão da sociedade nacional e um dos últimos grandes espaços não apropriados do globo. Isso mudou muito já, né? De lá para cá, por causa do desmatamento. No plano interno, né? Agora eu que vou dizer aqui, né? No plano interno, né, a partir do Estado Novo, do governo de Getúlio, já há uma modificação gradativa da percepção da Amazônia, sobretudo na questão político-institucional, aqui no Brasil, né? Então, primeiro que essa integração regional, quer dizer, integrar a Amazônia, né, enxergar a Amazônia com a questão regional para integrá-la ao todo nacional, que essa obra vai ser completa só com os militares, mas começa com Getúlio, né, sempre foi vista como capaz de promover um equilíbrio geopolítico no país, né, porque poderia oferecer, né, trazer a Amazônia para o corpo do país, para o tecido socioeconômico do Brasil, poderia trazer soluções, né, para problemas de tensão demográfica no Brasil, que depois no governo o Médici sintetizou isso, né, em levar os homens sem terra para as terras sem homem, né, mais adiante, né, daquela periferia deprimida, né, então trazer, sobretudo do Nordeste, né, ocupar a Amazônia com nordestinos, né, essa é uma questão que o governo Getúlio já pensou nisso daí lá atrás, né, e também a continuidade do crescimento do centro do país, né, com perspectivas de novos investimentos, né, uma nova rodada aí de capitalismo na Amazônia e mobilização de novos recursos, mais ou menos com uma expansão mesmo de fronteira para os capitais nacionais do centro do país, leia-se aí Sul e Sudeste. Isso, de certa forma, aconteceu, né? Sobretudo em relação à agropecuária, tá? E também no polo industrial de Manaus, mas eu vou falar sobre isso. Então, a partir do Estado Novo, pegando aí, né, Estado Novo, avançando até os governos, a ditadura militar, pegando então o Juscelino, né, vai ter uma combinação de políticas públicas, de planejamento regional, crédito, capital, né, incentivo fiscal e transportes. Tá? Eu selecionei aqui 7 que eu considero assim nevrálgicos, né, pegando do Getúlio até o Juscelino. Tá? Primeiro, lá em 40, o Getúlio faz um discurso em Manaus, que ficou muito famoso, o tal do discurso de Manaus, que ele faz ali no Porto Flutuante, que os ingleses já tinham construído no século XIX por causa da borracha, né, para exportar borracha. Né, exatamente a marcha, anunciando a marcha para o oeste, etc. Tal. E ali ele já cria também o Serviço de Navegação da Amazônia e a Administração do Porto do Pará, a tal da SNAP. Então, isso em 40. Segundo, Banco de Crédito da Borracha, 44. Veja agora, capital, né? Um órgão de fomento de capital. Terceiro, em 53, o segundo Getúlio, né? O Getúlio Constitucional, ele cria a Amazônia Legal, o Conselho da Amazônia Legal, que nesse primeiro momento aqui não tem um viés geopolítico tão destacado. Tá? Quarto, o segundo Getúlio, 53, ele cria a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVA. Pela primeira vez na história, o governo brasileiro, nacional, cria um órgão público de planejamento para a Amazônia. Quinto, o Getúlio cria os territórios federais de Rio Branco, que depois se tornou Roraima, do Guaporé, que depois se tornou Rondônia, e do Amapá. Né? Política de tamponamento de fronteira. Isso ele aprendeu lá com o Everardo Beckhauser, que traz o termo geopolítica da França, um geógrafo, que traz o termo geopolítica da França para o Brasil, né? E aí escreve um livro sobre as questões geopolíticas do Brasil, o pioneiro da geopolítica no Brasil. E o Getúlio vê, pô, ele pega as fronteiras da Amazônia e uma grande parte ali estão soltas, estão não vivificadas. Precisamos tamponar fronteiras, dar vida às fronteiras. Cria 3 territórios federais. O território federal vai uma capital, aí vai gente, né? Vai montar lá uma estrutura, tem que ter comunicação, etc. Sexto, Zona Franca de Manaus, Juscelino Kubitschek. Ele cria só com uma questão de entreposto. Um entreposto. Né? Sétimo, o cruzeiro rodoviário que o JK implanta por causa de Brasília. Daí vem, né, a partir de Brasília, ligar todo o Brasil, né, as BRs radiais, 020, 030, 040, 050, 060. Daí que vem a Belém-Brasília e a Brasília-Acre. O Juscelino constrói
e entrega de terra, né, sem pavimentação. Tá? Na ditadura militar, né, avançando agora dos anos 60 para os anos 70, aí vem a questão da integração nacional e da segurança nacional, quer dizer, mais como nunca a Amazônia adquire agora um sentido geopolítico pleno, né, e um trinômio energia, mais transportes, mais telecomunicações, nos confins da Amazônia. Não apenas nas capitais, nos confins da Amazônia. Né? Aí vem aquela leitura do Golbery, né? O grande geopolítico da ditadura militar, né? Que desencadeou todos os PNDs, né? Todas as políticas públicas, os órgãos que foram criados. Né? Quando o Golbery pensa em integração nacional, ele falava que tinha que ter 3 manobras, 3 etapas. Uma etapa, né, era, vou colocar as palavras que ele colocou, não eu, inundar de civilização a Ileia. A Ileia, para quem não sabe, é floresta, né? Um termo que o Humboldt, já no século XVIII, tinha dado. Né? Inundar de civilização a Ileia. Integrar o que ele chamou de ilha amazônica. Para ele, a Amazônia ainda era uma ilha, apesar do Juscelino já ter construído, né, a Belém-Brasília e a Brasília-Acre, mas só contornava, né, a Amazônia. Ainda era uma ilha. Era a ilha amazônica, a Península do Nordeste, a Península do Sul, a Península do Centro-Oeste e a área coração, que era o Triângulo São Paulo-Rio e Belo Horizonte. E para integrar a ilha amazônica ao Brasil, para inundá-la de civilização, seriam necessárias, não sou eu que estou dizendo, hein? Entre aspas, teria que os vazios demográficos, né? Para não tornar mais um vazio demográfico, teria que é um conceito que a gente tem que sempre contestar, né? Teria que ocorrer duas manobras, 2 etapas. Primeiro, a partir do Grande Rio, vindo de Belém, lá da Feliz Lusitânia, que os portugueses ficaram lá atrás, a partir de Belém, pelo Rio Amazonas. Daí vieram o incremento da navegação fluvial, que hoje é o Rolo Caboclo, aquelas balsas todas que existem hoje lá, o Rolon Roloff. Rolon Roloff, que os holandeses inventaram, né, para transportar container em rio, né, na Amazônia chama Rorô Caboclo, né, eles falam. Então, a balsa que ou empurra ou reboca. Né? Na Amazônia, ela empurra. Aí a engenharia hidrodinâmica viu que na Amazônia era melhor, a eficiência hidrodinâmica seria melhor empurrando. Né? Tá? Então, os militares fizeram seminários aí de hidrodinâmica, com engenheiros, etc. Né? E segundo, a segunda etapa da integração da Amazônia ao tecido socioeconômico brasileiro, pelo Centro-Oeste, o Mato Grosso visto como uma plataforma de ocupação da Amazônia, Cuiabá, Santarém, né, e as outras estradas aí depois ligando Rondônia também com o Mato Grosso, com o Sul e com o Sudeste, com o Paraná e com São Paulo e com Goiás, certo? Então vejam só, né, como é que são as políticas públicas, né? Então 2 etapas, né, pelo Rio e pelo Centro-Oeste. Mas e no plano externo? No plano externo, segurança nacional, né, por conta dos vazios demográficos, entre aspas. A Amazônia pode ser invadida pelo comunismo, ou pelas ligas camponesas do Nordeste. Né? Precisamos ocupar. Aí teve uma questão que até hoje ninguém esclareceu completamente, ou eu ainda não tive acesso a nenhum estudo mais profundo sobre isso. Né? Os militares aqui no Brasil propagaram a ideia de que na Índia tinha uma política pública de invadir a Amazônia para exportar gente, que eles estavam com uma pressão demográfica grande na Índia, isso no final dos anos 60. E também para produzir alimento. Né? A gente não sabe se foi blefe ou se realmente... Né? Não sei se alguém escreveu, eu nunca procurei, nunca achei nada sobre isso de maneira mais profunda. Eu acho que foi blefe. Fake news. Né? Hoje seriam fake news. Forças centrífugas externas. Né? Eles tinham medo que o comunismo entrasse pela Amazônia, vindo de Cuba. Cuba, Guiana ou Venezuela, Roraima, Amazônia. Aí o projeto Calha Norte, temporamento de fronteira, né? Criar uma estrada, né, por cima ali e tal. Né? E também a questão das fronteiras mortas, né? Vivificar ainda o que o Getúlio já tinha feito, né? Incrementar mais as fronteiras, né? Como questão de segurança nacional. Então, segurança nacional com uma necessidade de vivificação, né? Da própria Amazônia, do tecido socioeconômico da Amazônia, e como? Com economia, com população, né? Com estrada, com transporte, energia, né? E integrando também a Amazônia com nossos vizinhos sul-americanos. Não é isso? Para realmente valorizar a presença do Brasil, porque a Amazônia não é só o Brasil. Né?
Aí depois, nos anos 70, vem também a teoria do Meira-Matos, outro geopolítico, outro milico, da Panamazônia, para incrementar essa questão que não, o Brasil precisa pensar a Amazônia em conjunto com os vizinhos, isso é de 75. E daí que veio um tratado que existe até hoje, mas que é meio uma peça morta, né? Que é o Tratado Comum Amazônico de 78, que inclusive prevê, pouca gente sabe disso, um mercado comum amazônico, mas nunca saiu do papel, mas ele é vigente, né? Está aí. Né? Então, dessas políticas todas, né? Pegando desde o Getúlio, Getúlio I, avançando pelo JK, pelo Getúlio II e pelos milicos, aí vem a expansão da fronteira agrícola. Esse é o grande resultado disso daí. Mas em consonância com a Revolução Verde. Tá? Eu não vou ter tempo de... Se alguém depois no debate quiser explorar isso melhor, eu posso... Né? Mas foi uma estratégia capitalista de... A fome nós vamos resolver com mecanização, né? com tecnologia, em contraponto à Revolução Vermelha, que era a reforma agrária, né? de viés comunista. Né? Bom, então, a expansão da fronteira agrícola então, como campo de atração de forças externas à Amazônia, nacionais e internacionais, capitais, tecnologia e população. Né? Quem é o agricultor? Quem é o sojicultor na Amazônia? Vocês sabem, não? É gaúcho, paranaense e catarino, mas sobretudo gaúcho. Quem é pecuarista na Amazônia? Paulista, mineiro e goiano, do interiorzão lá. Paulista de Tupã, Araçatuba, Prudente, né? Entendeu? São elementos endógenos também à Amazônia, né? Fora o capital internacional, os elementos internacionais, né? Então, campo de atuação de forças externas e também com uma superação da Amazônia como um locus possível de reprodução camponesa. Estratégia para brecar lá a luta pela reforma agrária que está muito forte no Nordeste por causa das ligas camponesas. Essa é uma visão das Forças Armadas daquela época. Então, olha só as políticas públicas que foram implementadas aí, né? Quase todas têm um viés geopolítico bastante forte, né? Econômico, né? Também. Operação Amazônia, 66, governo Castelo Branco. Transformou aquela SPVA do Getúlio na Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Transformou o Banco de Crédito da Borracha no BASA, que existe até hoje, o Banco de Crédito da Borracha, e trouxe novas políticas de incentivos fiscais na Amazônia. A Lei 164 de 71, né, declara, entre aspas, indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional as terras devolutas situadas na faixa de 100 km de largura em cada lado dos eixos rodoviários da Amazônia Legal. Né? 21.500 quilômetros de terras contínuas foram apropriados pela União. Hoje, muitas griladas aí, o que foi ocupado tal. Né? Quer dizer, houve uma federalização das terras devolutas. Isso é geopolítica total. Terceiro, a SUFRAMA, Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Transformou aquela coisa que o JK tinha criado em 57, uma Zona Franca, agora numa Superintendência de Desenvolvimento. A partir daí veio o Polo Industrial de Manaus. Não é só montar, vamos produzir aqui. O PIN, que está até hoje, e depois, se alguém quiser também no debate, posso falar mais sobre isso, hoje gera mais ou menos 40 bilhões de dólares aí de investimento, né? De faturamento para Manaus. Eu ouso dizer que Manaus hoje, sem o PIN, morre. Mas isso a gente pode deixar para discutir depois. Os militares reestruturam... Estou encaminhando para o final já. Tá? Reestruturam a Amazônia Legal. Pegam aquela Amazônia Legal que o Getúlio criou, agora dão um viés geopolítico. Né? Criam a Empresa de Navegação da Amazônia, NASA, né? Juntamente com a Companhia Docas do Pará, CDP, 67. Criam o Polo Integração Nacional, o Polo Amazônia, o Projeto Rondon, o ProTerra, o Polo Noroeste, todos projetos intensivos de energia, transportes e telecomunicações da Amazônia. Né? Os programas de ocupação, que são 2, privado no Mato Grosso, que depois virou Sinop, virou todo o município. Né? 54 cidades do centro-norte do Mato Grosso. Né? Sinop, Cotriguaçu, Nova Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Juruena, eu conheci várias dessas daí, né? E em Rondônia era público, pelo INCRA, viraram municípios também. Cajubim, Cerejeiras do Oeste, Machadinho do Oeste, Vilhena, e por aí vai. Apontamentos finais. Mais uma folhinha só, 1,5. Para o Brasil, a Amazônia... Aqui vou deixar muitas perguntas, inclusive. E alguns apontamentos mesmo. Né? Para a Amazônia, o Brasil ainda é uma questão regional comandada por interesses internacionais. Uma questão para se pensar. A Amazônia só vai entrar na pauta geopolítica brasileira com mais vigor, no meu ponto de vista, em 2 aspectos. Na questão ambiental, isso já pensando para hoje, né? E na questão da integração sul-americana. Tá? Que hoje, no meu ponto de vista, geopoliticamente... Bom, hoje a gente não sabe nada, a gente sabe que estão querendo destruir tudo. Né?
pelo menos até o governo Dilma aí, a pauta geopolítica brasileira dominada pelos BRICS, pela questão do Atlântico Sul e a questão da África. A Amazônia também não era uma prioridade geopolítica, né? Hoje, a prioridade é destruir tudo, eu acho, e não construir nada. Do ponto de vista político, econômico, social, geopolítico, o que queira. A soberania na Amazônia hoje remete a outra complexidade, e não apenas sob o viés militar. Importante isso, né? A Amazônia hoje, a questão da soberania na Amazônia hoje, gente, não pode se restringir mais apenas ao Estado Nacional, né? E ao papel do Estado também, né? Porque mesmo o papel do Estado hoje, qual é a margem de manobra, né? Qual é o poder de decisão que o Estado Nacional tem hoje, não só em relação à Amazônia, em relação a todas as questões, né? É uma outra questão também, né? Então, a dinâmica regional na Amazônia, do meu ponto de vista, exige a organização da sociedade civil, né? É preciso reconquistar a soberania daqueles que vivem e trabalham na floresta. Eles vão ser escutados, antes do que nós, inclusive, aqui. Os paulistas metidos, né? Os governos locais da Amazônia também precisam ter conhecimento, gente, da importância estratégica da Amazônia. E muitas vezes não têm. Os prefeitos, os vereadores, naquelas cidades, sobretudo as pequenas, também eles faltam um pouco de consciência, né, dessa visão estratégica da Amazônia também. E além só do aspecto ali meramente local, né? Certo? A Amazônia, uma pergunta. A Amazônia como fronteira é prioridade do governo brasileiro ou dos interesses externos? Ou do capital nacional? Ou de ambos? Né? A Amazônia como reserva de valor, né? A mercantilização da natureza acelera a lógica do processo de acumulação na Amazônia. Mas, repito aqui, quem ganha com isso? Fronteira para quem? Para quem? Você chega lá em Santarém, tem aquele trambolho gigantesco da Cargill, né? O porto da Cargill. Né? Aquilo destoa assim. Na escala nacional, o último aspecto aqui, na escala nacional, existe um medo de perder o Eldorado, né? Então, existem conflitos de soberania também na Amazônia, né? Por quê? Porque, queira sim, queira não, ainda é uma parte do país, né, com povoamento fraco, né, rarefeito. Gente, a Amazônia tem a população da Grande São Paulo. Eu tomei conta disso quando eu fiz o primeiro trabalho. Eu fiz 2 trabalhos de campo grande na Amazônia no mestrado. Amazônia e Centro-Oeste, cada um de 3 meses. Né? Aí eu estava voltando de Belém de avião, no primeiro, né, eu cheguei de noite aqui, você vê aquele monte de luz que não acaba nunca isso aqui. Aí eu me dei conta assim, gente, a população da Grande São Paulo é a população da Amazônia inteira, 20 milhões de habitantes, que loucura. E eu tinha andado 6 mil quilômetros pela Amazônia, de barco, de busão na Transamazônica. Falei, que loucura. Né? É também uma parte do país de muita influência de agentes externos, né, aí de diversas formas, ONGs, né, narcotráfico, né, e também manipulação de grupos indígenas. Acho que a gente não pode deixar esse lado. Né, e também a ausência do Estado. É uma região realmente... Você chega em Redenção no Pará, gente? Bom, Ibama agora querem acabar com tudo, né, mas eu lembro isso daí em 2006, 2007... de Redenção, era uma casinha com 3 funcionários e 2 picapes. Uma encostada porque estava com problema no motor e tudo fodida, e outra que para dar uma conta de uma área assim, maior do que a Grande São, um negócio gigantesco em termos de área. Né? Existe uma ausência de Estado na Amazônia. No Brasil como um todo, né? Mas na Amazônia mais ainda. Né? E, por último, os conflitos do uso do território. Né? O trinômio madeira-boi-soja, que depois, se alguém quiser, eu posso falar mais sobre isso. Essa lógica perversa que existe na Amazônia, né? A madeira vai antes, depois vai o boi e depois vai a soja. Tá? E também essas logísticas que são exigidas por esses 3 circuitos espaciais de produção aí, né? Versus as horizontalidades locais, que pedem, reclamam uma outra lógica, dos tempos lentos, de uma outra economia, uma outra organização. Então, assim, eu encerro por aqui, que eu acho que eu devo passar um pouquinho, mas depois, para o debate, a gente pode expandir mais algumas questões aí. Né? Muito obrigado. Hein? Obrigada, Daniel. Agora com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Centro Acadêmico de Relações Internacionais para participar do evento, cumprimentar os colegas geógrafos na mesa, né, e dizer que é uma oportunidade muito interessante da gente de juntar professores de cursos diferentes aqui no FBC, dos pós-bacharelados. Né? A gente faz... Eu acho que pouco isso aqui ainda, a gente faz eventos muito dentro da nossa casa,
né, evento de políticas públicas, planejamento territorial, de relações internacionais, e a gente conversa pouco entre os colegas aqui dos cursos. E essa é uma oportunidade importante da gente entender o porquê que a gente tem um projeto interdisciplinar, porquê que a gente tem um BCH antes. Então, é bem interessante, é uma oportunidade legal de estar aqui. Então, agradeço a todos e todas. E eu queria pedir à plateia, se vocês se incomodam eu ficar em pé, que eu vou usar os slides, tudo bem? Vou tentar ser mais rápido do que eu programei, falar menos de meia hora. Tá bom. Por falta de uma, tem duas, né? Falta. A gente tem aula aqui. Também. Eu vou precisar... Vai ficar ruim a gravação se a gente apagar a luz aqui? Só da frente? Aqui é ar-condicionado. Contrário. Acho que tá bom, tá bom. Quando a Giovana me fez o convite e me chamou para falar na mesa, eu falei para ela assim, olha, eu topo se o tema for falar de geotecnologias no planejamento, desenvolvimento regional da Amazônia, que é um tema que eu discuti agora há pouco tempo e que é interessante. Ela falou assim, mas você acha que geotecnologias tem a ver com geopolítica? Assim, tem tudo a ver. E eu vou mostrar um pouco de alguns instrumentos que ainda estão em operação no Brasil, tá? Mas que subsidiaram políticas públicas para o planejamento regional na Amazônia e que também esses instrumentos vão aportar estratégias de geopolítica na região também, né? E como que a geotecnologia contribui para isso. Tudo bem? Antes um pouco de falar dessa fala que eu trouxe para vocês, dizer que o meu envolvimento com a Amazônia vem do meu doutorado, que eu estudei a urbanização na Amazônia com foco bem localizado em pequenas localidades, pequenos assentamentos humanos, como eles se conectavam com a rede urbana na Amazônia. O professor Daniel falou que a gente tem uma ocupação esparsa, pensando assim, em uma população relativamente pequena comparada com o resto do povoamento no Brasil, né? Comparando a região metropolitana de São Paulo em aporte populacional com a Amazônia como um todo, isso é verdade. Só que a gente tem uma diversidade de formas de ocupações muito distintas daqui. E, nessa época que eu fiz meu doutorado, a gente estava com um projeto de pesquisa grande, com muitas instituições, para entender qual era a natureza do urbano na Amazônia. Então, fizemos estudos em diferentes escalas, né? E a escala do meu estudo era uma escala que, para a Amazônia, a gente brincava de micro, né? Mas eu trabalhei com Baixo Tapajós, na época, né? Com um conjunto de 7 municípios gigantes. Né? Quando a gente vai tratar isso em extensão territorial para uma realidade de metrópole, é uma extensão gigantesca. Né? Então, a gente estava nessa região do Baixo Tapajós, no município do Pará, vendo como as pequenas localidades se inseriam na rede urbana. Então, assim, com esse estudo do doutorado e mais com a minha inserção nesse grupo de pesquisa, eu fiz algumas inserções na Amazônia, alguns trabalhos de campo diferentes, acompanhando equipes diferenciadas nisso. E uma coisa que o professor, só para fazer uma ponte com a fala anterior, para a gente não parecer que está com duas palestras completamente desconectadas, né? Uma coisa que ele falou que é muito importante, que chama muita atenção, quando a gente vai visitar as instituições públicas, as secretarias municipais ou estaduais, para fazer entrevista, para entender aquele território, a gente realmente percebe a falta de entendimento do potencial estratégico daquele território por aquelas pessoas. Uma falta de qualificação técnica também. Né? A gente está formando aqui, um curso de Relações Internacionais, talvez também tenha formação para isso, eu não conheço muito bem a grade, mas assim, a gente forma aqui bacharéis em políticas públicas e planejamento territorial, né? Que são especialistas em fazer gestão, planejamento
de políticas públicas, e lá a gente percebe que os profissionais que estão trabalhando na linha de frente não têm uma qualificação adequada, não conhecem nem os instrumentos, os planos. Existe nível federal que você pode puxar financiamento para a política municipal. Então, assim, há uma carência de qualificação muito grande lá. Né? Outra coisa que chama uma atenção absurda é como as elites locais se organizam lá também. Né? A gente tem as elites mais tradicionais, que são, não vou falar que são autoctones do lugar, mas que são das regiões, dos municípios, né? Que vão estar ligadas à administração desses lugares, mas também a gente tem uma importação de elite na administração também. Né? A gente vai a alguns municípios que a gente vai entrevistar um secretário ou outro, o secretário de Educação, o secretário de Planejamento, é do município, está no Pará, São Félix do Xingu, a secretária de Educação ela é de Araguaína, no Tocantins, né? de famílias de grandes proprietários rurais que estão expandindo os seus domínios territoriais para os estados também, por exemplo, do Pará. Então, a gente tem essa circulação, a gente tem uma dominância, vamos pensar assim, de elites em rede. Essas pessoas não necessariamente residem no local, nem os grandes exploradores, nem quem administra aquele local. Né? Então, a gente tem um mosaico ali bem interessante. Só para fazer uma fala com o que o professor Daniel fez, e essas elites não estão muito interessadas, na grande maioria das vezes, em desenvolvimento daquela região, pensando nos povos que têm ritmos diferentes, os povos originários daquela região. Estão pensando numa apropriação do espaço, pensando num grande sistema capitalista, de grandes propriedades de terra, de como eu vou receber uma nova empresa mineradora. Então, pensar em preservação ambiental, sustentabilidade, esse tipo de coisa, não que se passa na cabeça dessa elite. É uma elite que está interessada em enriquecer e fortalecer a sua rede. Né? Não estou falando que são todos os casos, mas isso é muito comum quando você vai encontrar esse mosaico. Só para fazer uma ponte com o professor Daniel. Bem, essa fala aqui, eu vou dar uma pulada aqui, só para dizer onde eu estou em termos de pesquisa. Né? O meu grupo, o grupo de pesquisa principal que eu participo aqui chama-se Geotecnologias para Análise do Território. Né? E a gente está falando de geotecnologias nessa palestra. O que a gente entende por geotecnologias? Né? É um conjunto de métodos e técnicas que a gente utiliza para representar e analisar computacionalmente o espaço. Né? Então, assim, eu estou interessada em como eu vou representar o conceito de região, de território, em diferentes escalas no computador e fazer modelagens e análises a respeito disso. Tá? Isso que trata as geotecnologias como um todo. Existem diferentes ramos, né, dentro das geotecnologias e profissionais diferentes, desde o cara da computação, que vai estruturar os algoritmos, até as pessoas que trabalham com as aplicações, vendo como é que vai transformar um conceito numa representação espacial dentro do que a gente chama, por exemplo, dos sistemas de informação geográficas ou nos sistemas de monitoramento. Tá? Nesse grupo de pesquisa, a gente tem algumas ferramentas de análise diferentes, e as duas ferramentas de análise que são as minhas preferidas, onde eu gosto de brincar, são as que trabalham com representação do espaço de forma matricial, com as imagens de satélites, né? Que eu vejo meu espaço geográfico a partir de imagens de satélites, trabalhando com ferramenta de sensoramento remoto, que é observar, tomar informações à distância, sem ter contato com ela, utilizando essas imagens. E a outra são análises de redes, né? Como é que eu faço quantificações do papel dos atores e posições em redes. Tá? São esses dois tipos de ferramenta que eu trabalho. Ok. O que eu vou falar aqui para vocês? Um exemplo dos planos de ação para preservação e controle de desmatamento legal na Amazônia, que foram os PCCDANs, tá? Que eles foram criados no governo Lula e Dilma, tá? Para pensar em estratégias de prevenção e controle de desmatamento, mas não apenas isso, também estratégias de utilização econômica e política desse território. Tá? E por que eu estou falando isso? Eu quero mostrar para vocês como as ferramentas de geotecnologias foram importantes tanto para fomentar esses planos, como para orientar uma série de políticas dentro deles. Tá? E vou falar especificamente como um tipo de ferramenta específica das geotecnologias foi utilizada nesses planos, que é o sensoramento remoto. Como é que foi importante essa produção
a produção nacional de sistema de monitoramento, né, nossa, com tecnologia nossa, para o fomento dessas políticas. A gente tem aqui um gráfico que em X a gente tem de 90, vamos ver se eu estou enxergando bem, 88, de 88 a 2016, com as taxas de desmatamento na Amazônia legal, quantidade em quilômetro quadrado desmatada por ano na Amazônia legal, né? E tem um momento histórico importante, que é quando a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, que foi em 2002, 2003, na virada desses 2 anos, que teve a divulgação do aumento muito grande da taxa de desmatamento no Brasil. Isso gerou um reboliço grande no governo federal, que precisava tomar uma ação, né? Como o professor Daniel falou, a Amazônia é utilizada muitas vezes como barganha geopolítica, falando de mudanças do clima, né? E, nessa época, tinha uma equipe no Ministério do Meio Ambiente que usava esse discurso para outros fins mais nobres, como integrar os povos da floresta, como fazer uma preservação mais consciente, como usar o que a gente chama da floresta em pé para gerar riqueza e não a floresta deitada, né? Então, usa esse discurso para conseguir outros objetivos. Então, aproveitou esse momento que as taxas estavam lá em cima e gerou uma espécie de comitê de crise que falou que a gente tem que fazer alguma coisa. Tá? Esse comitê, que a gente chama aqui, que é Comando e Controle, vai surgir uma série de ações que vão criar os PCCDANs. Mas tem algumas ações mais para frente, depois a gente não vai comentar nessa palestra, mas são interessantes de serem recuperadas, é que, ao longo desses anos aqui, que essas taxas, vejam o pico que está aqui e como elas caem nos anos seguintes dos governos Lula e Dilma com essas ações, né? A gente tem uma outra série de ações, como, por exemplo, novas áreas protegidas, né? Teve uma estratégia muito grande de não vai sair a palavra tamponamento. Estancamento, tudo bem? Não é essa a palavra, mas estancamento do desmatamento a partir da criação de terras protegidas, né? O que são essas terras protegidas? A gente está envolvendo 2 categorias aí, tanto unidades de conservação, daquelas do uso mais restritivo, do tipo de uso de preservação integral, uma coisa assim, tá? Até as terras indígenas. A demarcação de terras indígenas e a instauração de demarcação de novas unidades de conservação, isso é uma estratégia bem importante para a diminuição do desmatamento também. Um outro marco importante, um pouco mais para frente, é o que a gente chama da moratória da soja. Também é feito um acordo com os grandes produtores de soja, que estava se discutindo que não era bacana se produzir em áreas, né? Bacana é ótimo, né? Não era sustentável se produzir em áreas desmatadas, né? Se eu era um grande desmatador, a China, os Estados Unidos não ia comprar minha soja. Então, você tinha que produzir um certificado dizendo que eu era um produtor que não estava em área, que está promovendo novos desmatamentos. Então, foi feita a moratória da soja, um acordo para não se produzir soja em áreas novas, não abrir área nova, né? Um outro acordo parecido foi feito, que chama o TAC da pecuária, que foi nesse mesmo sentido, de eu não produzir, né? Produzir boi é ótimo, né? Não ter pastagem em áreas novas, não derrubar floresta para isso. Tá? Ok. A gente vai se focar no PCCDAN e falar um pouquinho dessa história, né? Em 2013, eu falei 2002 para 2003, um ator importante nessa história toda, que eu vou falar para vocês, é um ator da minha casa, né? Da onde eu estudei, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele não é um instituto que faz apenas previsão do tempo, né? Que aparece a Garota do Tempo lá no Jornal Nacional, que, para quem é mais coroa, como nós, coroa no bom sentido, coroa em pé, né? Viu até a Patrícia Poeta sendo a Garota do Tempo, né? Uma das coisas que o INPE faz é ajudar na previsão do tempo, fazer modelos climáticos. Não é só o INPE que faz isso, tem o INEMET também, né? Mas o INPE é um dos principais produtores desse tipo de dado. Mas ele não faz só isso, ele tem um papel estratégico importantíssimo para o país, 2, vamos dizer assim, ao meu ver, né? Um é produzir conhecimento científico, tá? Em nível de pós-graduação, na área de geotecnologias, em áreas importantes como a aeroespacial, física de satélites. Isso, antigamente, só existia no INPE. Tá? Então, o INPE foi um precursor dessa história, eu posso falar um pouco mais na hora das perguntas. Tá? Para vocês terem uma ideia, as 4 professoras que são concursadas, são 4 professoras, isso é lindo, né? As 4 professoras que são concursadas na área de geotecnologias na universidade são ex-alunas do INPE.
Tá? Então, para vocês verem a potência do INPE em formação de recursos humanos. Um exemplo, um recorte pequenininho aqui no UFABC. Tá? Mas, além de ter essa produção importante de conhecimento, também, desde final da década de 80, ele produz estatísticas a respeito do desmatamento na Amazônia. Está monitorando esse desmatamento anualmente. Tá certo? E aí o INPE é a fonte oficial para dizer o quanto desmatou na Amazônia. Né? Fala assim, mas não é só o INPE que faz isso, o Amazon faz isso, o projeto CIPAM também faz isso, tem um projeto da Universidade Berkeley também que faz isso, mas a estatística oficial que fala assim, eu acredito, né? Eu vou dizer que desmatou X% na Amazônia, é a do INPE. Tá? Então, o INPE divulgou esses dados que tinha uma projeção de desmatamento na Amazônia no período de 2001 e 2012, indicando um crescimento acelerado em torno de 40% em relação ao anterior. Isso que gerou o burburinho e o comitê de crise. Né? Aí, em 2003, sai um decreto presidencial que estabelece um grupo permanente de trabalho interministerial com a finalidade de propor medidas e coordenar ações que visem a redução dos índices de desmatamento na Amazônia Legal. E é nesse âmbito que, em 2004, esse grupo cria o PCCDAM. E aí, qual foi o estímulo disso para das geotecnologias? Né? O projeto, o sistema de monitoramento do INPE, que fazia essa cobertura de desmatamento, se chama PRODES, ele é operante até hoje, tá? Que é o monitoramento do desmatamento nas formações florestais na Amazônia Legal. Ele faz esse monitoramento com taxas anuais desde 1988, e cada ano é dada a taxa de incremento, ou seja, né, vamos supor, desmatou 40% ano passado. Eu quero saber, desmatou 1.000 quilômetros ano passado. Eu deixo essa máscara, essa área desmatada de 1.000, fica paralisada e o quanto aumentou? 1.100? 1.200, e assim vai fazendo só uma observação incremental. Tá? A primeira apresentação é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa, e, no começo do ano, esses dados todos são consolidados e entregues ao governo. É um desafio grande, porque, se a gente for olhar, olha, o território da Amazônia é comparável, né, maior do que a parte da Europa, né? E o que esse monitoramento faz? Ele vê o que a gente chama de corte raso, ou seja, a derrubada total da Amazônia, tá? De floresta para corte raso. E aqui tem algumas imagens de satélite que mostram esse tipo, como isso aparece na imagem, como isso é no mundo real. Né? Aqui eu tenho uma imagem de satélite, essas manchas em tons de rosa são áreas que estão desmatadas ou com o solo preparado para a agricultura, e as imagens, essa área que está em verde aqui, é a área de floresta. Tá? Aqui está uma setinha mostrando uma área desmatada, né? Não desmatada, assim, uma intermediária, e aqui está mostrando que é um pasto. Né? E aqui uma outra área desmatada com um corte acabando de ser feito, né? Com restinho de madeira ainda. Esse trabalho que suscitou o PCCDAM tem 2 etapas. Até 2002 é feito de maneira analógica, ou seja, no papel. Né? A gente tem tecnologia operando no Brasil com imagens de satélite para observação da Terra desde 1973. Esse é outro dado muito importante para a gente falar. Né? Em 1972 é lançado o satélite mais importante de observação de recursos terrestres no mundo, que é o Landsat, o primeiro da série, né? Que é um satélite americano. Em 73, o Brasil já adquire uma antena de recepção para adquirir dados Landsat e monitorar o seu território. Então, a gente já tinha imagens de satélite para nossos estudos, né, desde 73, e, a partir de 88, passa a trabalhar com PRODES analógico. Mas, assim, não é tudo digital? O satélite não transmite o dado, vem aqui para o computador, a gente gera? Só que, na época, né, 70, 80, não tinha tecnologia para processar isso no computador. O que a gente chamava de computador eram máquinas que ocupavam essa sala inteira. Isso aqui a gente chamava de microcomputador. Tudo bem? Agora a gente nem faz mais essa distinção. A gente fala de supercomputador, esses computadores muito grandes. Né? Então, não tinha máquina para fazer tudo isso. Né? Os dados eram gravados em fitas parecidas com... Alguém já viu fita... Nossa, como é que é? Aquelas fitas... É fita tape, que a gente gravava som, né? Que a gente gravava musiquinha, fita cassete. Era como se fossem umas fitas cassete gigantes que a gente gravava esses dados. Então, para analisar os dados, tinha que passar da fita para uma impressora grande, que chama plotter,
não sei se estou falando coisa idiota para vocês, um plotter, e, a partir disso, botava um papelzinho transparente e ficava o intérprete lá vendo o que estava naquelas imagens. Tá? Isso é o prótese analógico. E se fez muita coisa com o prótese analógico até 2002. A partir de 2003, ele vira todo digital, já tem tecnologia, o microcomputador aguenta fazer isso, e aí a gente começa a colocar esses mapas, que eram só... Até 2002, as taxas eram assim, esse ano, Alta Floresta desmatou 10% a mais que ano passado, esse ano, município de Itaituba desmatou 15% a mais do que no ano passado. Eram taxas apenas que eu tinha só o valor quantitativo. A partir de 2003, eu tenho os mapas mostrando onde e quando isso aconteceu. Então, aqui vai mostrando lá o desenho da folhinha de papel, que era o analógico, né? A equipe, o povo fazendo isso aqui, ó, com interpretação visual, as terríveis digitalizadoras, que é uma coisa que ficou no passado, né? Que hoje deve estar no umbral, no inferno, que isso dá um trabalho danado. Quem fez estágio na década de 90 com a tecnologia tem horror a isso. E agora o prótese de 2002 para cá, o prótese analógico, a gente tem essas analógico digital, que a gente tem essas imagens no computador e que tem uma metodologia toda específica para gerar esses dados, que eu não vou falar aqui, que a gente está falando mais da questão do planejamento e política. Tá? Esses dados, vou resumir um pouquinho, isso aqui, tudo que a gente está falando, do desmatamento, são gerados com imagens gratuitas. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Tem saído nos últimos dias algumas notícias falando que o nosso ministro do Meio Ambiente, super legal, um cara muito bom, capacidade técnica excelente, está pensando em contratar um sistema de monitoramento da Amazônia melhor, porque o prótese e os outros sistemas que a gente tem, que a gente vai dar uma olhada aqui, que são auxiliares ao prótese, não funcionam, porque hoje em dia, né, o desmatamento aumentou muito, e a culpa é do INPE, certo? Sendo que o que aconteceu é que assim, a quantidade de alerta de desmatamento, que é um outro sistema que faz, né, o prótese, aqui a gente está só dizendo quanto desmatou por ano, né? A quantidade de alertas gerados continua alta, a gente continua gerando os alertas, só que as equipes não estão indo a campo. Certo? Enquanto a gente tinha uma média de umas 30 fiscalizações por mês do IBAMA, hoje a gente tem 6. Então, não é uma inoperância na geração dos dados, é uma inoperância na fiscalização, que não é à toa, está sendo desmontado todo o aparato de fiscalização que tinha sido montado nos outros governos. Já não era uma beleza, como o professor disse, lá em Redenção tinha 5 caras, com um município gigante, isso é verdade, certo? Já não era ótimo e se desmontou ainda mais o aparato de fiscalização. Tá? Então, se vocês lerem notícias de jornal falando que o sistema não funciona aqui no Brasil, fala assim, é mentira, é migué, é caô. O que não está funcionando é a fiscalização, tá certo? Nosso sistema de monitoramento foi premiado por órgãos internacionais, pela NASA, dizendo que é um dos... Assim, a NASA disse que tinha inveja da gente quando a gente começou a divulgar essas estratégias no início dos anos 2000. Tá? Então, a gente não está assim, nada fora da, vamos dizer assim, da geopolítica, das geotecnologias no exterior. Tá certo? Inclusive, nesse ponto, nós somos referência mundial, pensando em geotecnologias, pensando em utilização de dados abertos. Nós fomos o primeiro país a liberar imagens de satélite do seu próprio território de graça. Essas imagens da INSAT, até 2004, 2005, você tinha que pagar para utilizar, tá certo? No Brasil e no mundo. Né? O que o Brasil fazia? Pagava uma taxa para os Estados Unidos anual e podia usar suas imagens no INPE. Aí o INPE revendia para quem queria usar, certo? Entrou um diretor do INPE lá, ousado, e falou assim, falou assim, ó, não vou mais vender, vou distribuir isso de graça, o Brasil inteiro. O que aconteceu? Um burburinho mega excelente que estimulou pesquisa e negócios no Brasil, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar imagem, estava com dado aberto, começou a gerar um monte de negócio, um monte de pesquisa com esses dados abertos. O INPE também fornece software gratuito para análise dessas imagens, então usava o software, a imagem, deu um burburinho bacana, e aí, anos depois, o que a NASA fez? Disponibilizou esses dados gratuitos, copiando a gente. Tudo bem? O nosso sistema, quando você vai operar para baixar as imagens, não é tão bonito, né, igual o da NASA, mas foi a gente que inspirou a NASA hoje a liberar os dados gratuitos. Tem uma pleiade de satélites, de sensores, hoje, que disponibiliza esses dados gratuitos em função do nosso exemplo. Entendeu que a gente não é pouca coisa nesse cenário também, de tecnologias? Tem que falar, né, porque, bem, rebater os discursos aí da educação, um monte de coisa. Né? Ok, a gente usa dados gratuitos, Landsat na sua grande maioria, e hoje, quando se discute que quer vender, né, que o ministro do Meio Ambiente quer fazer o monitoramento do desmatamento
com dados mais modernos, de 3 metros de resolução, ou seja, fez qualquer coisa maior do que 3 metros, esses dados têm 30 metros de resolução espacial. Conseguem enxergar só coisas acima de 30 metros, mas são de graça. Ele está comprando um sistema 20 vezes mais caro do que a gente tem hoje. Tá certo? E o nosso sistema acerta em 95% dos casos dos alertas. Então, um sistema com uma exatidão absurda, baratíssimo, e ele fala que não funciona e quer comprar um caríssimo. Tudo bem? E matando formiga com canhão. Mas é bem por aí. Tá? Então, vantagens, né? Esse PRODES que suscitou a política toda, com essa taxa, né? Que tipo, o pessoal da Marinha, uau, né? Que taxa assim, incrível. Tudo está disponível na internet. Eu posso baixar. Cada quadradinho desse aqui, verdinho, é o que a gente chama de uma cena Landsat, como se fosse uma fotografia do território. Tá? Eu posso baixar por cena a imagem e os dados de desmatamento. Tá certo? Por ano. Isso. Tudo de graça, tudo livre. Tá? Além disso, agora está na moda os infográficos, né? Então todo mundo libera os dados, faz umas plataformas bonitinhas, web, né? A gente pode acessar os dados de maneira mais sintética num portal Terra Brasilis, que você vai ver a taxa de desmatamento também. E aqui está mostrando a taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal até 2018. Tá? As cores aqui são os estados. Quem são os Fittipaldi é fogo, né? Fittipaldi é coisa de velho. Quem são os campeões de desmatamento na Amazônia? Vai ser Pará e Mato Grosso, seguindo de Rondônia. Tá? Então, essas grandes fatias de pizza aqui. Ó, essa cor aqui é Mato Grosso, aqui é Pará e Rondônia. Tudo bem? Aqui mais outras estatísticas importantes, que são legais também, que eles vão trazer os municípios que mais desmataram também. Então, não necessariamente os municípios que mais desmatam são os que estão nos estados que mais desmatam. Isso te dá uma possibilidade de você direcionar a política para áreas prioritárias também. E aqui interessante também que eles mostram desmatamento em áreas de terras protegidas. Tá? Por exemplo, na Floresta Nacional do Xamanchim, tá? Na área protegida ambiental do Tapajós, são 2 áreas que estão sofrendo bastante desmatamento lá na região. Tá. E esses planos, né? O que acontece com esse decreto, né? No plano foi feito um projeto de diminuir nesse ritmo aqui a taxa de desmatamento. Vejam que nesses anos aqui se conseguiu uma redução muito melhor do que dos planos, né? E aí a gente teve um monte de plano. O PCC, um monte é ótimo, né? A gente teve 4 PCC-DANs, né? Então, na verdade, assim, um PCC-DAN em 4 fases e 2 PCC-DANs específicos para o Cerrado. Cada PCC-DAN desse tem uma série de ações interessantes, né? Eu vou colocar as ações que são mais importantes para esse sistema de monitoramento. Aqui está mostrando as ações dos grupos de trabalho daquele IGT. Eu vou pular um pouquinho, que a gente não vai ter tempo para discutir isso. Nesse primeiro plano de ação, se solicita para o INPE um sistema novo, isso é importante, vou fechar, um sistema, não vai dar nem tempo de eu falar tudo, mas tudo bem. Um sistema novo, que é o DETER, que é um sistema de detecção em tempo real de desmatamento. Por quê? Esse PRODES, o que ele fazia? Ele detectava a taxa anual. Então, assim, eu tinha um exército de gente trabalhando lá em São José dos Campos, né, processando essas imagens no computador, corrigindo dados, para gerar essa taxa anual em cima de imagem da Landsat. Só que eu só tinha isso anualmente. Eu não sabia onde estava ocorrendo desmatamento em tempo real. Foi criado um sistema com o dado gratuito também, de um outro sistema de sensoramento remoto, com um sensor chamado MODES, que tem repetição a cada 3 dias do território, enquanto eu tenho Landsat a cada 16 dias, eu tinha o MODES com 3 dias, com uma resolução espacial muito menor, um nível de detalhe muito pior, 250 metros, mas que eu tinha uma resposta muito grande, muito mais rápida, né? Esse sistema, ele conseguiu... Qual a diferença desse sistema, né? Eu não via só assim, floresta para corte... Eu via o que acontecia aqui entre a floresta e o corte raso. Eu vi o desmatamento enquanto ele estava acontecendo. Eu conseguia detectar diferentes estágios e falar para a equipe do IBAMA, corre lá, galera, que o negócio está feio, estão desmatando tudo. Tá? Eu vou passar um pouco mais. Esse sistema do DETER consegue detectar o desmatamento com 95% de chance. Depois desse sistema, nos próximos PCC-DANs, eu vou falar agora, se mostrar a imagem, senão a gente vai perder a nossa
nosso bonde, é criado um outro sistema que é o degrade. Tá? Por quê? Conforme vai evoluindo esses PCC-DANs, fala assim, agora o nosso objetivo é entender como é que estão as áreas degradadas para a gente poder utilizar melhor esse território. Porque assim é diferente eu usar uma área de corte raso, onde foi tudo arrasado, né? Aquela área de corte raso, eu posso colocar uma atividade econômica ali em cima, tudo bem? De uma área, por exemplo, que está em começo de degradação, que eu posso preservar aquela área e sugerir um outro tipo de ação ali, de um uso mais sustentável e evitar a degradação total. Então, foi feito o degrade para ver esses níveis de degradação e orientar políticas públicas na região. Mais perto agora dos últimos anos, coisa de uns 5 anos atrás, outro sistema importante foi criado, que foi classificar o que estava embaixo de desmatamento. Por quê? Eu mostrava o alerta de desmatamento em tempo real. O que é isso? O IBAMA recebe o alerta lá no computadorzinho deles, aqui, lá de Redenção, e vai a campo. Tá? Então, assim, eu tenho desmatamento anual, eu tenho o alerta, tenho agora essa de degradação para orientar a política, e aí eles resolvem classificar o uso e cobertura da terra do que já foi desmatado. Como assim? Como assim? Imagina que assim, eu não vou classificando só o que foi incremental de desmatamento, o que já foi desmatado eu esqueço. Eu vou tirar essa mancha de desmatamento e ver o que tem ali embaixo. Se é agricultura anual, se é mineração, se é floresta em regeneração. Floresta em regeneração é super importante, porque quando ela está crescendo, gera um monte de carbono, essas políticas de geração de RID, de compra de crédito, é super importante. Então, floresta em regeneração dá um boom legal nisso. Então, eu precisava saber o que tinha embaixo dessa mancha de desmatamento para usar melhor os recursos, entender como é que eu vou planejar aquela região. Foi feito o Terraclés Amazônia, que é classificar embaixo dessas manchas. Tá? Isso foi possível também porque criou um INPE lá em Belém. A gente tem uma sede do INPE em Belém. Tá? Facilitou bastante isso. E hoje tem um Terraclés Cerrado. Com essa discussão toda das PCC-DANs, essa discussão toda no Brasil, se viu que o Cerrado é um bioma muito mais frágil do que o bioma amazônico do ponto de vista de desmatamento e do ponto de vista da expansão da fronteira agrícola. Né? Então, a gente também tem o Terraclés Cerrado e tem alerta de desmatamento para o Cerrado hoje também. Por fim, a gente tem um sistema hoje operado, depois desses planos todos, que se chama DETER, acho que DETER B, se não me engano, que ele integrou o DETER e o degrade, né, o de degradação e o de alerta, num sistema único, com uma resolução muito melhor. E esse sistema tem dado os alertas atuais. E é o sistema que está sendo utilizado, não sei se vocês viram as notícias de jornal, vamos dizer assim, pelo consórcio de instituições chamado MAP Biomas. Já ouviram falar desse MAP Biomas? Não? Eu olho com uma certa desconfiança. Vou falar baixo. É um consórcio de instituições que trabalham com dados espaciais, dados ambientais, que está mapeando o uso e cobertura do Brasil desde a década de 80 para cá. Tem tudo, tem universidade, tem ONG, um monte de gente. E eles fizeram um sistema novo de alerta, que eles fazem assim, eles pegam os alertas gerados pelo INPE, pelo Amazon e mais 2 instituições, e qualificam esse alerta usando as imagens de alta resolução que o nosso ministro quer comprar. Eles usam esse sistema de alta resolução que o nosso ministro quer comprar para qualificar e mostrar uma imagem de alta resolução antes do desmatamento e depois. Como se fosse uma prova. Como se, o cara, que é o chefe do MAP Biomas, ele fala assim, é como se fosse uma imagem da multa de trânsito que você fez, que tira uma foto sua cometendo a infração. Eu estou te mostrando uma foto do antes e depois, dizendo que você desmatou mesmo. Né? Esse sistema usa dados também gerados pelo INPE. Tá. Ok, então a gente teve um monte de geotecnologia aí, nacional, gratuita, formando gente junto. Né? Meu doutorado de outros colegas e mestrados foi no âmbito desses projetos. Né? Estudei urbanização na Amazônia, mas é claro que esse tipo de política estava presente no meu doutorado, esse tipo de dado. Então, a gente formou um monte de gente. O que a gente tem no cenário hoje? Desmontando todo esse sistema de monitoramento. Como é que faz? Vai sangrando a instituição, vai deixando de dar dinheiro, não deixa fazer concurso, tira o sistema de monitoramento do INPE, vai passar para uma empresa privada, né? Vai acabando com esse tipo de ação. O Fundo Amazônia, que é um fundo com países da Europa que financia ações de desmatamento, está sofrendo ataque agora do governo federal, tanto na gestão desse fundo,
porque esse fundo tem um comitê gestor, que tem os governos dos estados da Amazônia, mais ONGs, mais BNDES, um monte de gente nesse comitê gestor. Ele quer reduzir para um representante dos estados da Amazônia e alguns atores do governo federal, e quer usar o dinheiro do fundo, por exemplo, para pagar desapropriação de terras na Amazônia, né, de proprietários, que não pode, é ilegal fazer isso. É ilegal usar dinheiro de outra fonte que não do governo federal para fazer isso, e também está fora do regulamento do fundo. Então, estão a ponto de acabar com o Fundo Amazônia. São 3,5 bilhões de reais que tinham nesse Fundo Amazônia. Tá? Então, a gente está num período que vocês vão ver notícias de jornal que vão acompanhando, de desmonte total dessas políticas. E, assim, eu quis mostrar um pouco para vocês, a palestra é bem maior, desses instrumentos, mas dizer assim, que o que a gente acha que é muito técnico, que não tem nada a ver com geopolítica, nada a ver com planejamento, pode o tempo todo servir, sim, ao planejamento, servir à geopolítica. E a gente tem uma produção no Brasil que é capaz de fazer isso, tá certo? E a gente não pode deixar de fazer isso, porque o contexto está ruim. A gente tem que lutar para permanecer isso. Tá bom? Muito obrigada. Bom, deixa eu acender a luz de novo. Pessoal, a gente tem aproximadamente meia horinha, então. Foi, né? Para perguntas, comentários, aproveitar essa oportunidade. Um de cada vez, por favor. Todos tímidos, é isso? Então, eu vou aproveitar um pouquinho. Eu queria, se fosse possível, que vocês comentassem um pouco mais sobre essa questão da mercantilização da natureza, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em créditos de carbono, como é que isso está impactando? Enfim, a Amazônia, essa ocupação, essa entrada da Amazônia... Entrada, enfim, já entrou faz tempo, né? Mas uma nova maneira da Amazônia entrar nas cadeias aí de valores globais. Então, queria, se possível, que vocês comentassem um pouco, acho que para os alunos de RI isso é interessante, a questão do crédito de carbono. Bom, eu ia justamente perguntar do Fundo Amazônia, você acabou falando. Vamos começar por isso, ver se o pessoal deixa de ficar tímido. Olha, esse ponto, eu lembro quando surgiu, né? Eu dava aula num cursinho para o pessoal que queria prestar o Itamaraty. E acompanhei bem o surgimento e organização desse mercado em torno do crédito carbono, que tinha até a moeda lá, esqueci o nome, era uma sigla, me escapa o nome agora. Tal. Eu acompanhei bastante naquela época isso daí. Agora, o que consta, o que eu tenho visto, eu não tenho mais acompanhado tão de perto isso, né? Mas pelo que eu tenho visto ultimamente, isso não vingou, né? Essa coisa da mercantilização pelo crédito de carbono, que é um mercado que você polui aqui, mas você compra carbono de um lugar que capta o tanto de tonelagem equivalente que eu poluo, o que seria... Né? Por quê que eu acho que isso não aconteceu? Não rodou da maneira como os agentes... Porque isso é coisa dos agentes hegemônicos, né? Existe financiarização da economia, é um título, é um produto financeiro, né? Não deixa de ser, né? Porque é o seguinte, porque o Kyoto, esse foi um instrumento criado pelo Protocolo de Kyoto, lá em 97, né? E foi implantado, né? Criaram a moeda, era comercializado na Bolsa de Chicago, houve alguns projetos, a princípio só Brasil, China, Índia, eu não me recordo mais 2 ou 3 países do terceiro mundo aí que tinham, que poderiam, né, ter projetos financiados pelo crédito de carbono dos países do primeiro mundo, lá o grupo, o anexo 1, eram os 37 países mais industrializados do mundo, lá no anexo 1 do Protocolo de Kyoto e tal. Eu acho que, primeiro, do meu ponto de vista, isso acabou não vingando, porque o protocolo seguinte, né, que está aí, Paris, né, que também está meio morto, seria o substituto de Kyoto, né, colocou agora questões de responsabilidades iguais entre os países do primeiro mundo, do terceiro mundo, não é isso?
diminuiu essa questão do financiamento de projeto de captação de carbono nesses países que tinham sido, que eu citei aqui, Brasil, China, Índia, acho que mais 2 ou 3, Indonésia, não me recordo, né? Acabou com isso daí, agora parece que abriu. E eu não sei, acho que o mercado financeiro também, acho que o custo acabou não desenvolvendo da maneira como o próprio mercado financeiro, os próprios, porque isso aqui tem financiarização, não virou uma commodity, exatamente, né? Então, eu não sei, eu acho que eu não tenho assim, muito subsídio hoje, atual, mas o pouco que acompanhei aí dos últimos 5 anos, parece que não vingou, não virou o que eles pretendiam lá atrás, né? Eu não sei te dizer que impacto na Amazônia isso hoje... Mesmo porque os principais projetos, pelo menos no caso brasileiro, alguns que eu tinha conhecimento, né, em relação ligado ao crédito de carbono, eram aqui no sul e no sudeste, né? Foi aqui o Aterro Bandeirantes, aqui do lixo, os principais projetos foram aqui, né? Entendeu? Então eu acho que não sei se houve um impacto direto assim na Amazônia em relação a essa questão específica. Bem, quanto à questão do crédito carbono, eu tenho uma visão assim parecida com o Daniel, em termos de não ter vingado, mas olhando de uma outra perspectiva, né? Quando eu estava fazendo meu doutorado, terminando meu mestrado, tinha muitos estudos modelando a questão da quantidade de emissão de carbono pelas florestas, por biomas diferentes, em áreas que eram de vegetação secundária, onde tinha regeneração, e esses estudos saíram da moda, assim, da agenda de pesquisa do INPE na época, né? Então isso é um indicativo importante, que é um tipo de política que não funcionou efetivamente, né, para a Amazônia. Mas tem um outro processo atual que tem chamado bastante atenção, que é da mercantilização da terra e por agentes estrangeiros, que eu acho que interessa bastante para os alunos de RI, que é o land grabbing, lá, que a gente tem aquisição de grandes extensões de terra na Amazônia por outros países, pela China, países da Europa. A China é um dos grandes compradores de terra na Amazônia hoje, né? Então, assim, isso é assustador, né? Isso a gente vê filmes com documentários dizendo como é que foi isso em países na Ásia, né? Isso está acontecendo agora aqui, né? Muito forte. E isso está mexendo com as elites locais, como elas se organizam também, está tendo um rearranjo territorial difícil de entender, que as pessoas estão pesquisando agora para ver como é que vão ficar esses atores, né? Isso é bem importante. Agora, a questão do carbono, o que eu vi foi uma caída nessa discussão em termos de produção na nossa área, né? Que fazia modelagem para ver quanto é que era, né? Estava sempre falando de relatórios do IPCC, da importância de produzir insumos. Essa discussão caiu um pouco por terra nesse sentido. Eu queria saber como é que o AAA relaciona a volta da questão da soberania pelos militares, também representa o AAA, o Corredor Atlântico Andes e Amazônia. É um corredor ecológico, tem uma pegada multilateral, mas que o governo Bolsonaro resgatou enquanto uma ameaça à soberania, principalmente pelos militares, e também como um tipo de desculpa para ocupar com projetos de cunho desenvolvimentista. Então, queria saber se isso não representa mais uma negligência do Estado do que uma ausência dele. Que ele está presente na região, mas ele não atua de acordo com os interesses dos povos amazônicos, né, e nem da sustentabilidade do território. Não sei, esse triplo, eu nunca vi esse termo nesse tipo que você está colocando. O que eu conheço eram os corredores lá do IRSA, que depois foi incorporado pela Unasul como COSIPLAN. Isso eu não conheço. Eu nunca, triplo A, Atlântico, o corredor ecológico, eu não conheço. Confesso que eu não...
O que eu percebi, eu tive agora em março, eu fiquei 18 dias no Equador, né? Teve o encontro de geógrafos da América Latina, o EGAL, eu consegui esticar um pouquinho isso daí e viajei bastante de ônibus ali. Bom, bastante, o Equador é pequeno, né? Você viaja 1.000 quilômetros, você cruzou o país, né? Mas eu fui até a beira, até a transição, inclusive dos Andes com a Amazônia, né? E depois, vendo no próprio encontro, né, alguns pôsteres de alunos. Eu fui numa mesa de Amazônia, inclusive, lá no EGAL, e tinha um grupo interessante de alunos do Equador, estudando a Amazônia equatoriana, né, e vendo alguns mapas que eles colocaram e tal. E realmente vê que a Amazônia equatoriana é pequena como país, mas tem um mosaico mesmo, sobretudo na parte mais norte, né, que faz fronteira já com a Colômbia, que o Peru também meio que engolfa assim, a Amazônia equatoriana, né? Então, pegando o Peru aqui, a Colômbia aqui em cima, né? E depois você vem pelo Peru, né? Que tem também um corredor ali, de um mosaico de unidades de conservação que se emendam com unidades de conservação no Brasil, ali naquela região de Tabatinga, ali no Alto Solimões, né? E talvez seja esse pedaço que você falou, Atlântico, Andes, Amazônia, né? Não sei, talvez seja esse pedaço mais ou menos obedecendo à calha do Amazonas, né, que quando chega na fronteira com o Peru, na tríplice fronteira, né, faz uma curva para o sul, né, e do Equador vem ali o Napo e o Pastaza, que são dois grandes afluentes que vêm da margem esquerda. Né. Talvez ali tem um corredor realmente. Mas eu não sei, não sei. O que eu sei dos corredores, porque o meu foco de estudo é transportes, né, eu sou da geografia da circulação. Né. Então, assim, eu estudei bastante os corredores do IRSA, né, que foi um órgão supranacional criado no ano 2000 por todos os países sul-americanos, né, na época era o governo Fernando Henrique, né, e que depois foi absorvido. Aí teve uma carteira de projetos, né, para a integração sul-americana no viés transportes e energia. Né, tinha também o viés energético e tal. Né. E depois, com a Unasul, o IRSA virou o braço logístico, virou COSIPLAN, né, Conselho de Desenvolvimento e Planejamento da Unasul, virou o braço logístico da Unasul, né? E alguns projetos foram mantidos, né? Inclusive alguns foram executados, inclusive desde a Amazônia até aqui o Cone Sul, né? Pegando integração Brasil, Chile, Paraguai, Argentina, né? Uma carteira imensa, né? Um total de investimentos imenso. Mas eu lembro, em relação à Amazônia, né? Que tem a previsão de várias interligações físicas ali, né? Tem essa discussão, né? Quer dizer, vai criar um corredor aqui, né? de infraestrutura, de transportes, etc. Mas e os povos da floresta, o caboclo, o índio, o ribeirinho, vai ver o caminhão passar aqui, abriu a estrada bioceânica, Brasil pelo Acre, né? Esse projeto foi concretizado. Do Acre você chega a Machu Picchu, né? Daqui, né? Você vai até o Acre, tem estado até Machu Picchu, né? Até o Atlântico, até o Pacífico, até os portos de Ilo e Matarani, né? Passando por Porto Maldonado, na Amazônia peruana, depois sobe a Cordilheira Cusco, depois desce para o Pacífico. Né? Então, assim, mas o que isso vai... Essa é uma discussão que sempre teve. Né? Alguns diziam, não, isso pode potencializar aí com as economias locais, regionais, outros mais críticos, não. Vai criar um corredor aqui logístico de transportes que vai cruzar a Amazônia, os Andes, e não vai trazer desenvolvimento nenhum, vai ser bom para o grande capital. Né? Agora, assim, no integra, se existe realmente um desejo de integração sul-americana, né, eu posso dizer isso com bastante propriedade, eu conheço a América Latina empiricamente muito bem, né, de viajar de ônibus, eu sei que quer cruzar os Andes, eu sei que cruzar de uma Amazônia para outra, né, assim, empiricamente falando. Né. Se a América do Sul, a América Latina, vamos ampliar, é um desejo de integração, eu acho que tem que haver isso daí, tem que ter integração física, não tem jeito. Né. Agora é complicado, né, quando vem a Amazônia, né, e um pouco mais ao sul, quando vem também a questão do Pantanal, a coisa complica muito por conta da complexidade física do bioma, mas também social, né? Pela, entre aspas, fragilidade social que tem de acordo com grandes interesses que existem. Então é sempre um problema isso daí. Eu não sei, eu acho que ninguém teve a resposta para isso ainda. Que assim, se faz é um problema, se não faz também não integra, os povos vão se conectar, não vai. Aqui também conexão, qual tipo de conexão, né? Então também é uma questão que sempre tem que estar posta, né? Então mas realmente eu fiz uma apresentação na geografia na USP o mês passado sobre circulação na América Latina, né? E quando pega a América, então veja, a América Latina a América Central já não se conecta com a América do Sul,
né? Não tem conexão terrestre, né? Chega no Panamá, para. Você não chega no Panamá na Colômbia, você ou de avião ou de barco. A estrada pan-americana para. Tem ali o estreito de Darien, que a estrada parou, né? Tem a floresta e não teve conexão com a parte colombiana. Aí quando eu cheguei na América do Sul, eu passei um dado que eu peguei da CEPAL, até um mapa interessante. Você, por exemplo, o fluxo comercial de todos os países sul-americanos, né, quase todos, pelo menos mais da metade do fluxo, é país de fora da América do Sul. Entendeu? No mínimo 60%. Né? Não é nem com vizinhos. Vizinhos nem com os vizinhos. Entendeu? O Equador transaciona muito pouco com a Colômbia. Entendeu? E você vê assim, e mesmo uma integração que vai para além da questão econômica, pensando em questão cultural, é muito pouco também. É caro viajar na América do Sul, na América Latina. Não, é uma lógica colonial, isso já vem desde sempre. Os países viraram as costas uns para os outros, né? As Amazônias viraram as costas uns para os outros, cada país pensou a sua integração virado para a sua capital, etc. Tal. Tem uma lógica colonial aí também, né? Tem uma lógica aí que já vem de muito tempo, de séculos, né? Tem uma questão que eu sempre bato nessa tecla da questão física. Não é fácil cruzar os Andes, entendeu? É uma barreira mesmo, não é fácil circular pela Amazônia, é um problema isso daí, entendeu? Então é complexo isso daí, né? Mas se não tiver integração física, não tem integração, né? Mas eu não sei, desculpa não ter chegado nessa questão específica do corredor aqui, porque eu não tenho conhecimento mesmo. Eu vou só complementar a fala do professor a respeito da integração física, que tem toda uma linha de pesquisa que fala, por exemplo, de ecologia da paisagem ao longo de estradas, que vai estudar o efeito da abertura de novas estradas em áreas de floresta, né, para desmatamento e outro tipo de ocupação. Então, assim, quando ele fala assim, se não fizer a integração física, é ruim, fica isolado. Mas se fizer, tem outros também, outros impactos que precisam ser mensurados. Então, tem toda uma galera que estuda como é que o desmatamento aumenta ao redor de estradas, em que velocidade, mas é lógico que isso não é só abrir estrada, né? Tem que ter todo um dinamismo econômico naquela região que suscite esse desmatamento. Mas assim, a abertura em si já abre a possibilidade de exploração de madeira, de abrir pequenas estradas e fazer exploração de madeira. Então, assim, tudo quando vai fazer uma integração num tipo de bioma como esse, numa região, num território como esse, tem que ser pensado com muito cuidado, com muito planejamento, porque a gente não sabe, se você for lá, vou abrir para integrar simplesmente, você tem que pensar na melhor rota, que vai gerar o menor impacto para certas populações e que vai realmente integrar um ponto ou outro que você quer. Porque às vezes você abre uma puta estrada gigante e não vai integrar ninguém, que você vai aumentar só o acesso a uma parcela do capital que você não está interessada. Você tem que ver a quem você está dando esse acesso também, né? Então, é uma questão que a gente tem que pensar em termos de estratégia de integração do território. Que estrada a gente abre ligando quem com quem? E que programa a gente faz nessas regiões? Fazer um complemento rápido à questão que ela colocou, que é o seguinte, isso daí, o que eu vou falar aqui, é um pedaço das considerações finais do meu doutorado, que eu publiquei em livro, que tem aqui na biblioteca que eu doei, já faz um tempo. Você pega meu nome lá, se procura, você vai ver. Eu fiz uma parte na questão amazônica, eu estudei, meu doutorado foi sobre transporte rodoviário de carga no Brasil, né? E eu digo, na minha opinião, eu coloco isso com tintas grossas, né, coloridas, né? A Amazônia não precisa mais de estrada. A Amazônia, eu viajei muito pela Amazônia. A Amazônia, acho que já tem de estrada, já tem demais. Eu lembro quando eu fui entrevistar um técnico na Secretaria de Infraestrutura do lado do estado do Amazonas, em Manaus, da Cinfra. Eu fiquei assustado. O cara pegou um mapa dos anos 70, 75, ele abriu um mapa gigantesco numa mesa para mim lá. O planejamento rodoviário do estado do Amazonas, de rodovias estaduais, AM. Né, um mapa da época dos milicos, 75 e tal, né? Saía de Manaus e tinha estado para tudo que é canto do estado do Amazonas. Um absurdo, né? Para Tabatinga, para São Gabriel da Cachoeira. Né? A Amazônia é o seguinte, do meu ponto de vista de circulação, já tem muita rodovia. Né? Eu acho que a rodovia Cuiabá-Santarém não tem mais o que fazer. Eu torço para que tenha sido a última cicatriz na floresta, mas é uma derrota, é uma questão que é uma derrota, não tem mais o que fazer. Entendeu? Ela está pronta, faltam 50 quilômetros. Eu ouso dizer que aquele meio do Pará, onde passa o Novo Progresso, aquilo vai arrebentar. Inclusive, aí vai ter uma questão... Já está arrebentando, mas vai ser um grande evento no Brasil.
Aquelas 4 cidades lá, Moraes de Almeida, Trairão, aquilo vai arrebentar. Cidades que hoje tem 30 mil, vão chegar, daqui a 10, 15 anos, vou chegar a 100 mil, 80 mil. Ali ainda tem muita madeira. O Amazon que você citou, já fez um estudo há muito tempo, na época do meu mestrado, que mostrava que naquela região, entre a Cuiabá, Santarém e o Rio Iriri, que é um grande afluente do Xingu, já tinham 4 mil terra do meio, 4 mil quilômetros de rodovias abertas, clandestinamente, que nem o estado do Pará sabia, e do Mato Grosso, porque elas estão ali, né? Nem o Pará sabia disso. Eles têm até um mapa, até coloquei no meu mestrado isso daí. Quer dizer, aquilo, eu acho que não tem como frear mais aquilo. Vai acontecer ali na Cuiabá, Santarém, vai acontecer na Transamazônica. Aqueles travessões que o Absaber já falou lá no Orlando Valverde, lá nos anos 50, na época da Transamazônica, da Belém, Brasília, e depois, né, o Orlando Valverde, e depois o Absaber nos anos 70 para a Transamazônica, né, vai arrebentar. Para mim, o que eu chamo de Amazônia Profunda, isso eu já no meu mestrado eu coloco também como as considerações finais. O que vai acabar meio que ficando preservado vai ser aquele extremo, vai ser você pegando o Madeira, liga Porto Velho a Manaus, e aqui o Amazonas, pegando Manaus a Belém, vai ficar esse arco, oeste do Amazonas e noroeste do Amazonas, com oeste do Acre, com o norte do Pará, que vai ficar a Amazônia Profunda. Esse miolo aqui, pegando aqui Madeira, o Rio Amazonas, dois eixos hidroviários, a Belém-Brasília aqui e a Brasília-Acre aqui, que eu chamo de mancha pioneira. Isso, e aí no meio está todos aqueles municípios que você colocou, as maiores cidades de desmatamento, a maioria está nesse meio aqui, que eu chamo de mancha. Aquilo vai arrebentar, já está arrebentando, né? E eu acho que é uma luta meio que vencida, assim, acho que não tem muito o que fazer. Entendeu? Então, eu acho que tem que... Estrada basta na Amazônia e tem que melhorar a navegação fluvial. E criar também e incrementar a aviação regional na Amazônia. Fazer com que os voos sejam mais baratos. O voo Tabatinga é caríssimo, de Tefé, de Coari, esses voos nessas cidades fora das capitais são caríssimos, tem que melhorar a aviação regional e tem que incrementar a navegação fluvial. Barcos maiores, mais modernos, mais velozes, com maior capacidade de carga, isso já melhorou muito, né? Eu que ainda viajei na época do barco de madeira, eu ainda fiz viagem de Porto Velho a Manaus, barco de madeira, 70 pessoas, hoje não pode mais, a ANTAC proibiu. Hoje tudo tem que ser de aço, interestadual tem que ser de aço, grande, com um mínimo de... Né? Eu tive viagem longa na Amazônia, barco de madeira, assim, coisa de terror, né? De neblina à noite, o barco não tem instrumento, ancora numa árvore, no meio de uma madeira e fica parado uma noite inteira, porque não sabe para onde está indo. Eu peguei isso daí ainda, 2005, 2004. Né? Hoje isso melhorou muito, muito. Hoje todo dia de Tabatinga, aquele fim de mundo, tem todo dia São Barco para Manaus, de segunda a sexta, de segunda a segunda, todo dia. E barcos grandes, balsa, que eles chamam, eu peguei um de 1.200 passageiros, 3 andares, com 10 carros embaixo, enorme. Né? Então, quer dizer, isso melhorou muito, mas eu acho que tem que incrementar a navegação fluvial, aviação regional e estrada chega, já tem muito. Parece que o rapaz queria fazer uma pergunta, você levantou, né? Que é a matéria do regime militar. Na verdade, o regime militar pegou umas teorias. Microfone, por favor. Não é censura, é microfone. Tá bom. É que o regime militar pegou umas teorias inglesas da Alemanha nazista sobre Herzland, que era ali no Vístula. Eles trouxeram para cá, ali da Bolívia, colocaram que tinha essa área de influência. Aí o Golbery discutia muito sobre isso, sobre se você fazer integração, você ia fazer um corredor para facilitar um ataque ao Brasil, você ia facilitar você influenciar certas comunidades na Bolívia, na região do Acre, para você manter o controle dessa Herzland, que é o coração da América do Sul, para você ter um controle que era a mesma coisa que, por exemplo, a Alemanha nazista tentava fazer com a Polônia e com a Rússia antes da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que é um pouco isso que ela está falando. Então, o que o Bolsonaro está fazendo é pegar uma teoria militar da década de 60, acredito, do regime militar e aplicar agora. É isso. É de outro autor, na verdade, mas... Não, pode. O rapaz ali no campo, ele tinha... Na verdade, o que você falou não foi o Golbery, foi o Mário Travassos, dos anos 40, que ele pegou emprestado a teoria do Mackinder, do Herzland, né, de 1902, certo? E ele tentou aplicar para a América do Sul. Qual seria o Herzland, né, geopolítico da América do Sul? É a Bolívia, não é o Brasil. É a Bolívia, porque a Bolívia seria o único país sul-americano que tem o contato com as 3 grandes regiões da América do Sul. A região Platina, a região Amazônica e a região Andina. Antes, Prata e Amazônia. A Amazônia, a Bolívia que faria esse relé,
teria esse triplo contato. Agora, o que você está dizendo em relação à Amazônia, eu já falei um pouco aqui na apresentação em relação àquela questão dos militares, né, da segurança nacional, mas qual foi a saída dos militares nesse sentido que você colocou, tá? Que constou no primeiro PND do governo Médici? Foi o seguinte: quando eles viram que os países vizinhos aqui com a Amazônia, Bolívia, Bolívia, seria Bolívia, Peru e Colômbia, iriam construir a Carretera Marginal de la Selva, uma rodovia ligando a Amazônia boliviana com a Amazônia peruana, com a Amazônia colombiana, eles falaram: opa, então precisamos também construir a nossa estrada lindeira. Aí que vem o projeto Calha Norte. O Calha Norte, que seria a BR-210, 5.000 quilômetros, saía de Macapá, né, chegando a Boa Vista, depois de Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira, né, Macapá, Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira, desceria até Tabatinga, desceria aqui até Cruzeiro do Acre. Olha isso aqui, que loucura isso aqui. Não tem sentido nenhum, nem econômico, nem demográfico, zero. Né? E eles construíram um pedacinho ainda ligando... no estado do Amapá ela ficou toda construída, né, que liga Macapá até a divisa com o Pará ali, em Laranjal do Jari, e depois construíram mais aí parou, aí construíram mais um pedacinho ali em Porteirinha, perto do Iriximiná, no Pará, onde tem Bauxita, ligando com Boa Vista. Né, até uma estrada que liga com Boa Vista. E depois acabou aquela coisa de petróleo, aquela coisa toda, tiveram que cortar os projetos, sobretudo intensivo em petróleo, né? Esses projetos eles abandonaram, ainda bem, né? Porque assim é uma loucura isso daí, né? Entendeu? Então essa foi a saída. Aí depois, em 75, mas aí muda um pouco o que eu falei aqui, né? Aí vem poxa, esqueci o nome agora o da Pan-Amazônia, o Meira Matos, né? E fala que não, nós precisamos considerar agora a Pan-Amazônia. Isso já é segundo PND. Aí vem BR-174, ligando, né, Manaus, Amazonas, Roraima, Venezuela, que tem até hoje, não é isso? Aí vem a integração Tabatinga-Letícia, ali na fronteira. Aí vem também a questão de integrar Rio Branco, no Acre, com a fronteira com Bolívia e Peru, daí vem a BR-317, que liga ali com Assis Brasil, né, que vai exatamente hoje essa bioceânica que eu falei, que vai depois Porto Maldonado, até Cusco. Né, então eles que abrem todas essas estradas. Aí vem o Tratado Comum Amazônico, o Mercado Comum Amazônico, aí vem a Amazônia na sua visão total. Né? O Brasil tem que se aliar com os países vizinhos aqui, né? Porque senão o Brasil vai ficar isolado. E para também aquela questão de vivificação de fronteiras, o Brasil, né, o que os militares viram? Que sozinho o Brasil não ia conseguir fazer isso. Teria que pegar aqueles pontos, né, cidades gêmeas, né, Lé tem Bonfim, Brasil com Guiana, Tabatinga, Letícia, Brasil, Colômbia, entendeu? Cobi, Assis Brasil em Apare, Brasil, Peru, pegar aqueles pontos ali e investir, estrada, economia, aquela coisa toda. Aí muda um pouco a concepção, entendeu? Mas o projeto Calha Norte foi a resposta dos militares para isso que você colocou, no meu entendimento, entendeu? Tudo bem, gente? Estamos no horário já. Acho que podemos dar por encerrado. Agradecer muito a presença e a disposição de ficar aqui até esse horário. E a gente pode pensar em mini-cursos aí, hein, sobre a Amazônia. Olha quanto tema que surgiu, né? Aí, ó, centro acadêmico, coisa para pensar. Obrigada, gente.